A voz de Eduardo Mendes cortou o ar do restaurante como uma lâmina afiada. Fale com meu filho surdo, e eu te caso com ele. O silêncio caiu pesado sobre o restaurante Estrela Dourada, no alto do 32º andar, como se até o som dos talheres tivesse sido arrancado do ambiente à força. Conversas foram interrompidas no meio de frases, risadas morreram nos lábios, copos ficaram suspensos no ar. Todos os olhos se voltaram para a mesma direção. Eduardo Mendes estava de pé. Seu sorriso era largo, confiante, cruel. O tipo de sorriso de quem tinha certeza absoluta de que nada naquele mundo poderia atingi-lo. Sua gargalhada ecoou pelo salão luxuoso, misturando-se ao brilho dos lustres de cristal e às roupas caríssimas dos clientes milionários que, em segundos, passaram de comensais a espectadores de um espetáculo de humilhação. Marina Silva sentiu o corpo gelar. Ela estava ali, parada, com a bandeja ainda nas mãos. O peso do olhar de dezenas de pessoas caiu sobre ela como uma avalanche. Seu coração disparou, não por vergonha apenas, mas pelo tom da voz daquele homem. Um tom que ela conhecia muito bem depois de 5 anos trabalhando ali. Eduardo Mendes não falava, ele performava. Você ouviu direito? Ele continuou elevando ainda mais a voz, saboreando cada segundo da atenção que recebia. Use linguagem de sinais, aquela coisa que você deve ter visto na televisão alguma vez, e atenda meu filho durante todo esse jantar. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, como um predador que já sabia que a presa não tinha para onde fugir. Se conseguir, ele fez uma pausa dramática. Eu te dou 100 mil reais, dinheiro vivo, e ainda te dou a minha bênção para se casar com o herdeiro da fortuna Mendes. Algumas pessoas prenderam a respiração. Outras trocaram olhares desconfortáveis. Algumas, mais cruéis, exibiam sorrisos curiosos, como quem assiste a um acidente que não envolve a própria vida. Eduardo, então, inclinou levemente a cabeça, aproximando-se ainda mais de Marina. Mas quando você falhar, porque você vai falhar. Ele abriu os braços, olhando ao redor do salão, garantindo que todos estivessem prestando atenção. Você vai admitir na frente de todos aqui que linguagem de sinais é coisa de perdedor. Gente que não pode pagar por soluções de verdade. A mão dele bateu com força na mesa. E mais, você perde seu emprego, na hora, sem aviso, sem indenização. Some da minha vista para sempre. O ar parecia mais rarefeito. Marina sentiu a garganta fechar. Ela precisava daquele trabalho. Precisava desesperadamente. As contas, a família, os meses apertados, os anos de luta silenciosa. Tudo aquilo passou como um filme rápido pela sua mente. Mas então, ela olhou para o jovem sentado à mesa. Bruno Mendes tinha apenas 22 anos, mas seus olhos carregavam um cansaço que parecia muito mais antigo. O rosto estava pálido. Lágrimas escorriam silenciosas pelas bochechas, enquanto suas mãos se moviam desesperadamente no ar. Ele implorava: por favor, não faça isso. Ele é cruel. Não vale a pena. As mãos de Bruno formavam as palavras em língua de sinais com uma urgência dolorosa. O problema era que Eduardo Mendes ignorava completamente o que estava acontecendo bem diante de seus olhos. Ou talvez ignorasse de propósito. Marina entendeu cada sinal, cada movimento, cada nuance, porque Marina Silva guardava um segredo que estava prestes a virar o mundo de Eduardo Mendes do avesso. Ela respirou fundo. Algo dentro dela se reorganizou. Ela se virou para Eduardo Mendes e, naquele instante, algo mudou completamente. Não era mais a garçonete invisível. Não era mais a funcionária de cabeça baixa que servia garrafas de 5 mil reais como se aquilo fosse normal. Havia algo diferente em sua postura, algo firme, uma determinação silenciosa que fez, por um breve segundo, Eduardo sentir algo raro, incerteza. Eu aceito o seu desafio, Sr. Mendes. A voz de Marina saiu clara, firme, sem tremor.
O restaurante inteiro prendeu a respiração. Eduardo sorriu, satisfeito, achando que acabara de ganhar seu jogo favorito, humilhar alguém em público. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de cometer o maior erro da própria vida, porque ele acreditava, com toda a sua arrogância, que uma simples garçonete não podia ser nada além daquilo que aparentava. E essa suposição estava prestes a custar tudo. Marina se aproximou de Bruno. E então suas mãos começaram a se mover. Não de forma hesitante, não improvisadas, não como alguém que tinha visto na televisão. As mãos de Marina se moveram com fluidez, precisão e confiança absoluta. Frases completas surgiram no ar, com estrutura gramatical perfeita, expressões faciais claras, classificadores avançados. Era uma língua viva, inteira, dominada por alguém que a conhecia profundamente. Boa noite, Bruno. Meu nome é Marina. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Os olhos de Bruno se arregalaram em choque. Seu corpo ficou imóvel por um instante, como se o cérebro estivesse tentando entender se aquilo era real. As mãos dele começaram a tremer quando respondeu, também em sinais fluidos. Como? Como você sabe língua de sinais assim? Você é intérprete? Marina sentiu uma lágrima escapar enquanto sinalizava de volta. Eu era. E hoje, por você, eu volto a ser. Eduardo observava a cena com a expressão lentamente se transformando. A diversão deu lugar à confusão. As mãos dele se moviam rápido demais. Era uma conversa inteira acontecendo em silêncio absoluto. Espera, espera. Eduardo finalmente falou, a voz já sem a mesma segurança. Isso não pode ser real. São só gestos memorizados. Marina se virou lentamente para ele, e então fez algo que deixou o restaurante inteiro sem fôlego. Ela começou a sinalizar com uma complexidade ainda maior, conceitos abstratos, referências espaciais avançadas, mudanças sutis de expressão facial que alteravam completamente o significado das frases. Bruno respondia na mesma velocidade, no mesmo nível. Aquilo não era encenação. Era uma conversa profunda entre duas pessoas fluentes em um idioma completo. A mandíbula de Eduardo caiu, porque diante de todos, sua narrativa estava sendo destruída. Uma garçonete dominava uma língua que ele havia desprezado por 22 anos, e ela estava apenas começando. Mas para entender completamente o que estava acontecendo naquela noite, precisamos voltar algumas horas. Precisamos entender quem era Eduardo Mendes. Por que ele era tão temido? E como Marina Silva tinha chegado até ali? Eduardo Mendes tinha 50 anos e comandava um império hoteleiro que o tornara um dos homens mais ricos do país. Mas o que realmente o movia não era o dinheiro em si, era o poder. O poder de fazer pessoas se sentirem pequenas. O restaurante Estrela Dourada era seu palco favorito, um espaço cuidadosamente planejado para exibir status, riqueza e domínio. A mesa número 1, elevada meio metro acima das demais, ficava estrategicamente posicionada no centro do salão. Nada ali era coincidência. Naquela noite, Eduardo chegou às 19 horas com o filho. Desde o momento em que entraram, o desconforto de Bruno era visível. Ele olhava para o prato de lagosta como se fosse um castigo, as mãos inquietas sobre a mesa. Eduardo observava o filho com desprezo contido. Bruno era tudo o que ele odiava: sensível, silencioso, frágil e, acima de tudo, surdo. Não completamente surdo, graças aos implantes caríssimos que Eduardo fazia questão de mencionar sempre que podia, mas surdo o suficiente para ser considerado defeituoso em seu mundo. No mundo de Eduardo Mendes, só havia espaço para a perfeição. Pai, Bruno tentou falar, a voz saindo insegura. O que é agora? Eduardo cortou. A lagosta de R$ 200 não é boa o suficiente para você? Bruno levantou as mãos para sinalizar, mas foi interrompido. Já te disse 1000 vezes, use a voz. Paguei uma fortuna para você não ficar fazendo esses gestos ridículos em público.
Algumas mesas se viraram. Era exatamente o que Eduardo queria. Uma audiência. Bruno tentou falar de novo, a voz trêmula. Eu só queria dizer que... Mais alto. Eduardo interrompeu com crueldade. Não consigo te entender. É patético. Os olhos de Bruno se encheram de lágrimas. Era uma cena recorrente, e Eduardo não sentia culpa alguma. Nesse momento, Marina se aproximou com a bandeja de bebidas. 5 anos trabalhando ali, sempre invisível, sempre à noite, sempre ignorada por homens como Eduardo Mendes. Seu uniforme estava impecável, o corpo cansado, as mãos firmes. Com licença, senhor Mendes. Ele nem olhou para ela. Você sabe o que é mais patético, Bruno? Eduardo continuou. Com todo o dinheiro que gastei em você, você ainda não consegue funcionar como uma pessoa normal. Marina sentiu o estômago revirar. Ela já tinha visto Eduardo ser cruel antes, mas nunca com o próprio filho. E o olhar de Bruno, aquele olhar de quem já não esperava mais amor, partiu algo dentro dela. Está esperando o quê? Eduardo rosnou para Marina. Seu trabalho é servir e sumir. Com licença, senhor. Ela se virou para sair. Espera! O tom fez Marina congelar. Ela conhecia aquele tom. Era quando ele ia se divertir às custas de alguém. Marina parou. Seu corpo inteiro reconheceu aquele tom antes mesmo que a mente processasse. Era o tom que Eduardo Mendes usava quando estava prestes a transformar alguém em entretenimento. Lentamente, ela se virou. Sim, senhor Mendes. Eduardo levantou-se da cadeira com um movimento deliberadamente teatral. Não havia pressa. Ele queria que todos vissem. Ao redor, os clientes já haviam percebido que algo estava acontecendo. Conversas cessaram. Taças foram pousadas nas mesas. Olhares curiosos se acumularam como plateia de um espetáculo cruel. Venha aqui, Eduardo ordenou, apontando para o espaço ao lado da mesa. Marina caminhou até ele, sentindo o coração bater forte, mas manteve a postura profissional. 5 anos trabalhando ali haviam lhe ensinado uma coisa. Quando Eduardo Mendes prestava atenção em você, dificilmente era por um bom motivo. Me diga uma coisa, Marina. Ele pronunciou o nome dela com desprezo elegante. Qual é o seu nível de escolaridade? A pergunta veio como um tapa inesperado. Eu concluí o ensino médio, senhor. Ensino médio? Eduardo repetiu, olhando ao redor do salão, como se estivesse compartilhando uma piada interna com todos. E só isso? Sim, senhor. Precisei começar a trabalhar aos 18 anos. Minha família precisava. O sorriso de Eduardo se alargou. Era exatamente a resposta que ele queria. Perfeito. Ele bateu palmas lentamente, em um aplauso falso. Então você é exatamente a pessoa ideal para provar um ponto importante para o meu filho. Bruno ergueu o olhar em pânico. Suas mãos começaram a se mover rapidamente, sinalizando desesperado. Por favor, para. Ele só quer humilhar. Vai acabar mal. Eduardo ignorou completamente. Veja bem, Bruno. Ele começou a circular a mesa como um advogado diante do júri. Você tem insistido que quer aprender linguagem de sinais de verdade, quer se misturar com essas comunidades, quer intérpretes, quer mais dinheiro investido nisso. Ele cuspiu a palavra isso com desprezo. Mas eu tento te explicar há anos que linguagem de sinais é para quem não tem opção, para quem não pode pagar tecnologia, para pessoas como... Ele parou e apontou diretamente para Marina. Como ela. Algumas risadas surgiram em mesas próximas. Marina sentiu o rosto queimar. Ela provavelmente nem sabe o que é linguagem de sinais, não é, Marina? Ela apertou os punhos ao lado do corpo. Eu sei o que é, senhor. Eduardo piscou, surpreso por meio segundo, antes de rir. Sério? E o que você sabe? É um idioma completo, Marina respondeu controlando a voz. Com gramática, estrutura própria, cultura. O salão ficou em silêncio por um instante. Eduardo não esperava aquilo, mas rapidamente recompôs a máscara. Que encantador, ele disse com sarcasmo. A garçonete leu algo na internet. Ele se virou para Bruno.
Mas saber que algo existe e ser capaz de usar são coisas muito diferentes, não é? Bruno começou a sinalizar novamente, desesperado, mas Eduardo o interrompeu com um gesto brusco. Chega com esses gestos. Eduardo então respirou fundo, como quem anuncia algo grandioso. Aqui está o que vamos fazer. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Vou te fazer uma proposta, Marina. Uma proposta que pode mudar sua vida. O restaurante inteiro parecia suspenso no ar. Meu filho está procurando uma esposa. Ele colocou a mão pesada sobre o ombro de Bruno, que ficou ainda mais pálido. E eu sou um pai generoso. Marina sentiu um frio percorrer a espinha. Se você conseguir atender meu filho durante este jantar usando apenas linguagem de sinais de verdade, não gestos improvisados, ele fez uma pausa dramática. Eu te dou 100 mil reais e minha bênção para se casar com ele. O silêncio foi absoluto. Marina sentia os olhares. Curiosidade, pena, crueldade, expectativa pelo fracasso. E se eu falhar? Ela perguntou, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Eduardo sorriu, satisfeito. Quando você falhar, você vai admitir publicamente que linguagem de sinais é coisa de perdedor. Vai pedir desculpas ao meu filho por fazê-lo acreditar que sua deficiência é algo a ser aceito. Marina sentiu o ar faltar, mas Eduardo ainda não tinha terminado. E você perde seu emprego, agora mesmo, sem direitos, sem despedida. Era a sentença final. Ela precisava daquele trabalho, precisava mais do que nunca. As dívidas, a família, o medo de voltar ao fundo do poço. Mas então olhou novamente para Bruno. Viu algo que reconhecia profundamente. Aquela expressão de quem cresceu sendo ensinado a ter vergonha de quem é. Eduardo Mendes havia cometido um erro fatal. Ele subestimara a mulher errada. Eu aceito. As palavras caíram como uma bomba. Eduardo piscou. O quê? Eu aceito o desafio, Sr. Mendes. Algo havia mudado completamente em Marina. Não era mais a garçonete invisível. Havia dignidade em sua postura, uma firmeza que fez Eduardo sentir, ainda que por um instante, um desconforto que não soube nomear. Excelente! Ele esfregou as mãos. Antônio, traga o menu de degustação. O chefe observava tudo da cozinha, claramente preocupado. 8 pratos. Eduardo continuou. Ela vai atender cada um deles, em silêncio. Marina assentiu e se afastou. Na cozinha, Carmen, outra garçonete, aproximou-se em pânico. Você ficou louca, sussurrou. Ele vai acabar com você. Marina respirou fundo. Não olhe para ele, Carmen alertou. Quando ele entra nesse modo, pessoas perdem o emprego. Mas Marina não conseguia desviar o olhar da mesa. Bruno estava sendo destruído diante de todos. Garçom! Eduardo gritou. Lucas, o garçom mais experiente, aproximou-se. Quantos idiomas você fala, Lucas? Inglês, espanhol e um pouco de francês. Viu, Bruno? Eduardo riu. Um simples garçom fala 3 idiomas. Bruno baixou o olhar. Fale com ele em inglês. Eduardo ordenou. Lucas hesitou, mas obedeceu. Good evening, Bruno. How are you feeling tonight? Bruno tentou responder, mas travou. Suas mãos começaram a se mover automaticamente, depois pararam. Está vendo? Eduardo bateu na mesa. Nem isso ele consegue. Marina sentiu o coração se partir. Patrícia, a gerente, foi chamada. Você contrataria alguém que não consegue se comunicar direito? Patrícia hesitou, acuada. Provavelmente não, senhor. Eduardo sorriu triunfante. Ouviu isso, Bruno? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto do jovem. Era abuso. E ninguém fazia nada. Até que clientes conhecidos se aproximaram da mesa. Mais audiência, mais validação para Eduardo. Os jovens de hoje são sensíveis demais. Na nossa época, a gente superava. Eduardo assentia, embriagado pela aprovação. Então Isabela sugeriu, faça um teste público. Os olhos de Eduardo brilharam, e então
Ele olhou para Marina novamente. Marina, aproxime-se. Ela sabia. O jogo final estava começando. Você sabe linguagem de sinais? Um pouco, respondeu. As risadas ecoaram. Então você vai atender meu filho, só com sinais. Bruno sinalizava desesperado. Não faça isso. Ele só quer te humilhar. Mas Marina entendia cada sinal. E então, algo dentro dela se rompeu. Eu aceito. O silêncio foi absoluto. Eduardo formalizou o acordo. 100 mil reais, ou humilhação pública. Marina caminhou até a cozinha, pegou o primeiro prato. E quando voltou, tudo mudou. Ela colocou o prato diante de Bruno e começou a sinalizar, com perfeição, com fluidez, com alma. Boa noite, Bruno. Meu nome é Marina. Este prato é atum com gengibre. Comece pelo centro. Bruno congelou. Os olhos se encheram de lágrimas. Como você sabe libras assim? Eu era intérprete. E hoje eu volto a ser. A conversa fluía como música silenciosa. Eduardo se levantou confuso. Isso não prova nada. Marina se virou e sinalizou mais rápido, mais complexo, mais profundo. Bruno acompanhava. Era impossível negar. A narrativa de Eduardo desmoronava diante de todos. Quem é você? Alguém perguntou. Marina respirou fundo. Eu nem sempre fui garçonete. E então começou a contar sua história. Marina respirou fundo antes de continuar. O restaurante inteiro parecia suspenso no tempo. Ninguém falava. Ninguém se movia. Até o som distante da cidade parecia ter desaparecido. Todos esperavam. Há 7 anos, Marina começou, e sua voz carregava um peso diferente agora. Eu não estava servindo mesas. Eduardo franziu a testa, ainda tentando entender como a mulher à sua frente não se encaixava mais na imagem que ele havia criado. Eu era intérprete profissional de língua de sinais. Um murmúrio percorreu o salão. Trabalhava em um dos maiores hospitais do país. Especializada em interpretação médica, cirurgias, diagnósticos graves, emergências. Ela olhou brevemente para Bruno, que a observava com atenção absoluta. Estudei por 6 anos, não só a língua, mas ética, cultura surda, terminologia técnica. Trabalhava 60 horas por semana. Ricardo e Isabela trocaram olhares desconcertados. Meu irmão mais novo, Gabriel, nasceu surdo profundo. A voz de Marina suavizou. Ele foi o motivo de tudo. Ela sorriu de leve, um sorriso triste. Eu aprendi Libras porque queria falar com ele no idioma dele. Não queria que ele se adaptasse a mim. Eu me adaptei a ele. Bruno sinalizou algo lentamente, emocionado. Marina assentiu antes de continuar. Gabriel era brilhante, engraçado, inteligente, estudava engenharia, tinha planos de mudar o mundo. O ar ficou pesado. Uma noite, voltando da faculdade, um motorista bêbado avançou o sinal. Ela engoliu em seco. Meu irmão morreu na hora. E o silêncio que se seguiu foi diferente de tudo que havia antes. Não era curiosidade, era luto compartilhado. Depois disso, eu quebrei. Marina disse sem rodeios. Não conseguia mais sinalizar sem lembrar dele. Não conseguia voltar ao hospital. Entrei em depressão. O chefe Antônio havia se aproximado da porta da cozinha, os olhos marejados. Perdi meu emprego, minhas economias, meu apartamento. Ela respirou fundo. Minha mãe adoeceu. As dívidas se acumularam. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Passei 2 anos sobrevivendo. Qualquer trabalho, qualquer coisa. Ela olhou ao redor do restaurante. Até que consegui esse emprego aqui. Patrícia deu um passo à frente, surpresa. Durante 5 anos servi mesas, fui invisível. E tudo bem, eu precisava sobreviver. Marina voltou o olhar para Bruno. Mas hoje, quando eu vi você sendo humilhado, sendo tratado como se sua surdez fosse uma vergonha, eu vi meu irmão. As lágrimas começaram a escorrer. Vi tudo o que ele enfrentou. Vi todas as vezes que tentaram fazê-lo se sentir menos. Bruno se levantou de repente e a abraçou. Um abraço apertado, necessário, humano.
Marina o segurou com força. Você não está sozinho. Ela sinalizou junto ao ouvido dele. Nunca esteve. Quando Bruno se afastou, havia algo novo em sua postura. Dignidade. Ele se virou para o pai e começou a sinalizar. Lento, claro, decidido. Marina traduziu com a voz embargada. Pai, durante 22 anos tentei ser quem você queria. Eduardo abriu a boca, mas Bruno levantou a mão. Não, deixa eu terminar. Marina continuou a traduzir. Escondi quem eu sou. Tive vergonha do meu idioma, da minha comunidade. As mãos de Bruno tremiam, mas não recuavam. Mas hoje eu entendi que não há nada de errado comigo. Eduardo sentiu o chão ceder. Sou surdo, e isso não me faz menos. Alguns clientes choravam abertamente. Se você não consegue me aceitar como sou, então talvez eu precise viver sem sua aprovação. O golpe foi devastador. Eduardo Mendes, o homem que controlava tudo, não tinha resposta. Patrícia se aproximou. Marina, eu nunca soube. O chefe Antônio saiu da cozinha. Senhor Mendes, ele falou com firmeza. Eu não posso trabalhar para alguém que usa pessoas como armas. Eduardo empalideceu. Está pedindo demissão? Sim. O impacto foi imediato. O Estrela Dourada sem Antônio não era nada. Eduardo olhou ao redor. Não encontrou aliados, apenas olhares de reprovação. Eu só queria o melhor para ele, murmurou. Bruno sinalizou novamente. Marina traduziu. Não, pai. Você quis que eu não te envergonhasse. Eduardo sentiu lágrimas escorrerem pela primeira vez em décadas. Eu falhei. Sim, Marina respondeu com calma, mas ainda pode escolher mudar. O restaurante começou a se esvaziar em silêncio. Patrícia colocou a mão no ombro de Marina. Se quiser voltar a interpretar, nós te apoiamos. Antônio assentiu. Conheço diretores de hospitais. Bruno sinalizou rapidamente. Marina sorriu através das lágrimas. Ele diz que quer ser meu primeiro cliente. Eduardo observava tudo em silêncio. O poder havia evaporado. Os 100 mil reais... Eduardo começou. Não, Marina interrompeu. Você não me deve dinheiro. Ela se virou para Bruno. Você deve seu filho. Eduardo assentiu, derrotado. Me diga o que fazer. Escute. Aprenda. Mude. O relógio marcava quase meia-noite. O turno de Marina terminava. Mas algo muito maior começava. 3 semanas depois daquela noite que havia mudado tudo, Eduardo Mendes estava em um lugar que jamais imaginou pisar. Não havia mármore polido, não havia lustres de cristal, não havia garçons esperando ordens. Ele estava sentado em uma cadeira simples, em uma sala modesta de um centro comunitário para surdos, segurando um caderno como um aluno inseguro no primeiro dia de aula. As paredes eram coloridas, cartazes anunciavam eventos culturais, encontros de famílias, palestras sobre identidade surda. Havia risadas ecoando de uma sala ao fundo, risadas reais, sem medo, sem constrangimento. Eduardo respirou fundo. Senhor Mendes, uma mulher de cerca de 55 anos se aproximou com um sorriso gentil. Sou Mariana, diretora do centro. Bruno comentou que você viria. Eduardo se levantou rapidamente. Obrigado por me receber. Eu não tenho certeza se sei o que estou fazendo. Mariana assentiu com serenidade. Está aprendendo a se comunicar com seu filho. Isso já é mais do que muitos pais fazem. Antes de abrir a porta da sala, ela parou. Preciso que entenda algo. Aqui dentro você não é dono de hotel, não é empresário poderoso, é apenas um aluno. Eduardo engoliu em seco. Eu entendo. Quando entrou, viu pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, pais ouvintes. E no fundo da sala, Bruno. O filho o viu e sorriu. A instrutora começou a sinalizar enquanto um intérprete falava. Bem-vindos a Libras Nível 1. Aqui vocês vão aprender um idioma e uma nova forma de ver o mundo. Eduardo se sentiu pequeno e pela primeira vez isso não o incomodou.
Durante 2 horas, suas mãos erraram sinais básicos. Ele confundiu letras, trocou movimentos, precisou repetir inúmeras vezes. Suava, ficava frustrado, mas ninguém ria dele. Pelo contrário, as pessoas o incentivavam. Em um momento, ao errar o próprio nome no alfabeto manual, alguém sinalizou algo que o intérprete traduziu. Não se preocupe. Na minha primeira aula, eu soletrava Eduardo como frango. A sala caiu na gargalhada. E Eduardo riu também. Riu de verdade. Quando a aula terminou, Bruno se aproximou. Com as mãos ainda desajeitadas, Eduardo tentou sinalizar. Oi, filho. Bruno respondeu em sinais simples. Oi, pai. 2 palavras, mas valiam mais do que 22 anos de silêncio. Nas semanas seguintes, mudanças reais começaram a acontecer. Eduardo passou a frequentar as aulas religiosamente, cancelou reuniões, reorganizou prioridades. Aprender Libras deixou de ser obrigação e se tornou compromisso. Marina voltou a interpretar. No começo, com medo, com cautela, mas algo dentro dela havia despertado novamente naquela noite. A paixão por construir pontes. Ela ajudava Eduardo a praticar. Não é só a mão, Marina explicava com paciência. O rosto também fala. Eduardo treinava em frente ao espelho. Errava. Tentava de novo. E, paralelamente, algo maior acontecia. Eduardo convocou uma reunião com todos os gerentes de seus hotéis e restaurantes. Quando entraram na sala, encontraram algo inesperado. Marina estava ali. Patrícia também. Antônio. Funcionários de diferentes setores. Eduardo respirou fundo. Durante anos administrei meus negócios com base no medo. O silêncio foi absoluto. Acreditei que humilhar tornava pessoas mais eficientes. Que distância era profissionalismo? Ele olhou diretamente para Marina. Eu estava errado. Alguns gerentes se entreolharam desconfortáveis. Marina será nossa diretora de cultura e desenvolvimento humano. Um murmúrio percorreu a sala. Ela se levantou confiante. Vamos implementar treinamentos obrigatórios de liderança empática, canais anônimos de denúncia, planos reais de crescimento profissional. Eduardo completou. E auditorias salariais. Chega de injustiça. Houve resistência. Claro que houve. Mas os números falaram. Menos rotatividade, mais engajamento, melhor atendimento. Naquela noite, Eduardo convidou Bruno para jantar. Não no Estrela Dourada, mas em uma pizzaria simples, onde Bruno se sentia à vontade. Quando chegou, viu o filho conversando em sinais com amigos, relaxado, feliz. Eduardo observou de longe, emocionado. Bruno o chamou. Apresentou os amigos. Eduardo tentou sinalizar. Errou, riu de si mesmo e ninguém o julgou. Mais tarde, no pátio, Bruno escreveu no celular. Pai, eu sei que isso é difícil para você. Mas o simples fato de tentar significa tudo. Eduardo sentiu lágrimas escorrerem. Passei 22 anos tentando te mudar, e era eu quem precisava mudar. Bruno o abraçou. Um abraço verdadeiro. Marina me ajudou a entender quem eu sou. Bruno escreveu. Quero ajudar outras crianças surdas. Eduardo sorriu, orgulhoso. Então é isso que você vai fazer, e eu vou te apoiar. Naquela noite, Eduardo Mendes entendeu algo fundamental. Riqueza sem humanidade é vazio. Poder sem empatia é fracasso. E às vezes, é preciso perder tudo aquilo que você acha que te define para finalmente enxergar o que realmente importa. Marina caminhava para casa quando recebeu uma mensagem. Era de Bruno. Obrigada por me ver. Ela sorriu e, em silêncio, pensou em Gabriel. Sabia que, onde quer que ele estivesse, também estava sorrindo.